O nosso tema para esta tarde é a fé. Iremos tratar o assunto da fé, porque a pessoa não pode orar sem ter a fé. Sem ter a fé, não tem como orar. Para você receber qualquer coisa em Deus, tem que crer em Deus. E a fé é um poder que Deus colocou no coração de cada crente. Cada cristão deve ter a fé em Deus. Cada cristão deve crer que Deus existe. Então, a fé é essa que nos leva a receber qualquer coisa em Deus. Sem a fé não pode ser agradável ao Deus. Sem a fé não pode receber nada em Deus. Isso que acabamos de ler nesse livro de Marcos. Jesus queria ter um fruto naquela figueira. Mas infelizmente que não tinha nada para ele comer. Mas Jesus não tocou a figueira. E não cortou a figueira. Mas ele falou somente. E ele disse em verdade que ninguém come de teu fruto. Então eles passaram. O dia seguinte a passar, os discípulos olharam e disseram: "Oh, mestre, a figueira já secou." E onde que Jesus respondeu: "Em verdade vos digo." Ele disse que tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Parce que si quelqu'un parmi vous dit à cette montagne que quitte d'ici, lance-toi dans la mer, e não duvidar em seu coração, et qui ne doute pas dans son cœur, mas crê que se fará aquilo que diz, et qui croit que ce qu'il dit, ça s'accomplira, essa pessoa, se ele fala nessa monte, ergue-te dali, si cette personne dit à la montagne, quitte de là, e deita no mar, et jette-toi dans la mer, se isso aqui sem duvidar no seu coração, si celui-ci sans doute dans son cœur, ele crê que aquilo que ele disse vai acontecer, croyant que ce qu'il a dit va arriver, e isso vai acontecer. et tout ceci arrivera aussi. Primeiramente, você crê naquilo que você está pedindo. Premièrement, vous devez croire en ce que vous demandez. E aquilo vai acontecer. Et la chose va arriver. E onde que o profeta disse? C'est là où que le prophète dit. Seja nós falamos da ressurreição. Que ce soit que nous parlons de la résurrection. Nós falamos da ressurreição. Nous parlons de la Há résurrection. muitos debates sobre a Il y a ressurreição. beaucoup de débats sur la Mas o résurrection. profeta disse: aquele que tem fé em Deus, Mais le prophète dit que celui qui a la foi en Dieu, ele já tem a sua ressurreição em espírito. il a déjà sa résurrection en esprit. Como Jesus tinha a sua própria fé, Comme Jésus avait sa propre foi, ele podia se pôr no meio das pessoas. il pouvait se trouver au milieu des gens. Ele dizia: eu tenho poder Il disait que moi j'ai la puissance de dar a minha vida de donner ma vie. e tem também o poder de eu receber. J'ai aussi le pouvoir de les recevoir. Jesus falava essas palavras Jésus parlait ces paroles porque ele sabia que ele tinha fé em Deus. parce qu'il savait qu'il avait foi en Dieu. Aquilo que ele dizia Ce qu'il disait, agradava a Deus. c'était agréable à Dieu. E assim que o profeta disse: C'est ainsi que le prophète dit. a fé é um poder, La foi, é uma revelação. et c'est une révélation. Amém. Amen. Nessa mensagem a fé, o profeta disse assim. Dans ce message, la foi, le prophète dit. Ele disse que Jesus dizia somente: Il dit que Jésus disait seulement, eu tenho o poder de dar a minha vida e o receber. j'ai le pouvoir de donner ma vie et de les recevoir. E cada cristão esta tarde Et chaque chrétien ce soir, tem o mesmo poder que estava em Jesus. il a le même
même pouvoir qui était en Jésus. Cada um de nós tem o mesmo poder que estava em Jesus. Chacun de nous a la même puissance qui était en Porque Jésus. o poder que estava em Deus Parce que la puissance qui était en Dieu, foi derramado em Jesus. cela a été déversé. E o poder que estava em Jesus Et la puissance qui était en Jésus, hoje está na sua igreja. aujourd'hui, cela se trouve dans son église. O profeta está dizendo essa mensagem da fé de Le 61, prophète dit dans le message de la foi de 61, parágrafo 2, paragraphe 2, ele disse: il dit, e quando você recebe Cristo no seu coração, et quand vous recevez Christ dans ton cœur, aí tem todo o que tu desejar. et là tu as le droit de recevoir tout ce que tu désires. Aí tem a vida eterna. Et là tu as la vie éternelle. E quando recebe Cristo no teu coração, Quand tu reçois Christ dans ton cœur, você já tem todos os teus desejos. alors tu as tout ce que tu désires. Não é algo que você vai procurar fora. Ah, il n'y a pas une chose que tu peux chercher, Já está dentro de ti. mais tout est en toi. O profeta disse como nós temos a fé. Le prophète dit comme nous avons la foi. Por exemplo, você pode semear mangueira. Par exemple, tu peux s'aimer le manguier. E tem a fé que amanhã, depois da manhã, vou comer as mangas. Et tu as la foi que demain ou le lendemain, j'aurai le fruit du manguier. Então, mangueira também, ele não se preocupa de nada. Et le manguier aussi ne se préoccupe de rien. Ele tem só uma obrigação, Il a seulement une seule obligation, só de beber. de boire toujours. E quando está a beber, Et quand il est en train de boire, ele está a crescer. il est en train de croître. Está a beber, está a crescer. Il boit et il croit. Então você dono não pode lhe obrigar. Et toi, tu ne peux pas l'obliger. Não, como você já tem folha, Comme tu as déjà des feuilles, me produz as mangas. produis-moi déjà. Ele não vai produzir. Il ne va pas produire. Ele está a seguir a lei Il est en train de suivre la que loi está dentro dele. qui est en lui. Somente beber e crescer, beber e crescer, beber e crescer. Seulement boire, croître, boire, E croître. quando chega na maturidade, Quand il arrive à la maturité, você próprio vai ver, ele vai começar a brotar. et toi-même tu vas voir, il va commencer à bourgeonner. E depois as mangueiras começam a sair. Et après quoi, vous verrez les mangues commencent à sortir. Aquele manga aí não estava fora, Les mangues n'étaient pas en dehors, estava dentro dele. mais ça se trouvait dans la Então, mangue. para a manga se sair fora, Pour que la mangue sorte de ele deve l'extérieur, continuar a beber. il devait continuer toujours à boire. E a mesma coisa nós também. C'est la même chose aussi pour nous. E quando você recebe Cristo, Quand vous recevez Christ, tudo que você precisa na tua vida tout ce que tu désires dans ta vie, não está no céu, cela n'est pas au ciel, não está em algum lugar, ce n'est pas dans aucun está dentro de ti. mais tout se trouve en toi. E o problema é que é só você seguir a lei. Le problème est que tu suives seulement la loi. E essa lei é bem controlada pela fé. Et cette loi est bien contrôlée par la foi. O profeta disse: veja, seja esse sol. Les prophètes disent, voyez que ce soit même ce soleil. Ele também tem uma lei que está lhe controlar. Lui aussi, là, la loi qui est en train de lui contrôler. O sol tem a lei. Le soleil a la loi. A lei que lhe controla é a rotação da terra. La loi qui lui contrôle, c'est la rotation de la terre. Quer dizer, o sol não tem nada a ver. Ça veut dire que le soleil n'a rien à voir. Ele está, está mesmo lá, plantado, não tem como se mexer. Ça veut dire qu'il est seulement là. Il ne bouge pas. Às vezes a pessoa vai ver, já 7 horas, 8 horas, o sol está a puxar. O sol está aí rápido. O sol não está aí. É a terra que está a girar. Le soleil ne se déplace pas, mais c'est la terre qui tourne. É a lei. C'est la loi. Então você não pode dizer o sol para aí, eu quero dormir. Mais toi, tu ne peux pas dire au soleil, arrête-toi d'abord là, je vais te Você dormir. tem que seguir a lei da terra. Mais il faut que toi, tu suives la loi de la terre. E a mesma coisa também da nossa fé. C'est la même chose aussi pour notre foi. Tudo que nós desejamos Tout ce que nous désirons, está dentro de nós. cela est en nous. Amém? Amen. Então Cristo não podia ressuscitar antes de 3 dias. Et Christ ne pouvait pas rester avant les 3 jours. Ele devia seguir a lei. Il devait suivre la loi. Porque a palavra dizia, ele devia fazer 3 dias, 3 noites. Parce que la Bible dit qu'il voulait qu'il
devait faire 3 jours et 3 nuits. E quando ele morreu, Quand il était mort, o que aconteceu na sua vida? qu'est-ce qui était arrivé dans sa vie? O seu corpo foi no túmulo. Le ciel même, il est allé dans la tombe. O seu corpo foi no túmulo. Ah, son corps est allé dans la tombe. Mas a sua alma foi no inferno. Son âme est allée en enfer. A Bíblia diz que aqueles 3 dias a sua alma estava no inferno. La Bible dit que dans ces 3 jours, son âme était en enfer. Ele foi pregar as almas que estavam no inferno. Il était allé prêcher les âmes qui étaient en E enfer. libertar também os cativos que estavam lá. Et délivrer aussi les captifs qui étaient là. No paraíso. Dans le paradis. Os Enoque, os Et Jó e todos. Job et les autres. Ele devia libertar aqueles aí. Il devait délivrer ces... Porque o chave de paraíso estava na mão do diabo. Parce que la clé du paradis était entre les mains du diable. Ele estava tipo preso. O paraíso era tipo preso. Ah, pour eux, c'était comme la prison. É por isso os testemunhos de Jeová dizem que vão no paraíso, que eles vão mais na prisão. C'est pourquoi les témoins de Porque quem Jéhovah controla o disent que... paraíso é o diabo, não é Parce Deus. que celui qui contrôle le paradis, c'est le diable, c'est pas Dieu. Jesus, mas o seu espírito não estava no inferno, Mais son esprit n'était pas en enfer, nem no túmulo. ni dans la tombe. O seu espírito subiu diretamente até na presença de Deus. Son esprit était monté directement dans la présence de Dieu. Então, ali havia uma barreira Là, il y avait une barrière que estava obrigando o seu espírito para não descer antes de 3 dias. qui était en train d'obliger son esprit de ne pas descendre. E quando o terceiro dia chegou, Quand le 3e jour est arrivé, o seu espírito desceu até no inferno. son esprit est descendu jusque dans l'enfer. Encontrou a alma Il a trouvé l'âme. e juntas vieram até no túmulo. Ensemble, ils sont venus dans la tombe. E receberam o corpo Et ils ont pris le e corps. ele saiu do túmulo. Et il était sorti de la Aquele lei da palavra estava dentro dele. Cette foi de la parole était en eux. Bem, Bien. ele disse assim: Il dit, cada de vocês, chacun de vous, vocês têm aquele poder. vous avez ce pouvoir. Da mesma forma, De la même forme. porque vocês são filhos e filhas de Deus. Parce que vous êtes les fils et les E filles. o Espírito que está em vós, Et l'esprit qui est en vous, e esta tarde, ce soir, o Espírito Santo que está em vós, le Saint-Esprit qui est en vous, é o mesmo Espírito Santo que vai vos ressuscitar. c'est le même Saint-Esprit qui va vous ressusciter. Quer dizer, você já tem o poder da tua ressurreição. Ça veut dire que tu as déjà ta puissance de la résurrection. Amém? Amen. O poder da ressurreição já está dentro de ti. La puissance de la résurrection est déjà en toi. Depois da morte, Après la mort, a tua alma vai no sexto dimensão, no altar de Deus. ton âme ira Non. au 7e dimension. Diretamente, o teu espírito vai diretamente na presença de Deus. Ton esprit ira directement dans la présence de Dieu. Porque muita gente acredita assim, quando enterra o nosso bem-amado, ele está mesmo lá. Parce que beaucoup disent que quand nous enterrons notre O bien-aimé, espírito dele, quando sai, vai diretamente na presença de Deus. quand son esprit sort, ça va directement dans la présence de Dieu. Ele diz assim, irmão, Il dit ceci, o teu espírito, ton esprit ele vai diretamente na presença de va Deus. directement dans la présence de Dieu. Mas você não podia voltar antes, Mais toi, tu ne peux pas retourner avant, segundo diz o que diz a Bíblia. selon ce que dit la Bible. Você não podia voltar antes, Vous ne pouvez pas retourner avant, como diz a Bíblia. comme le dit la Bible. As almas que estão em prisão Les âmes qui sont en prison, estão gritando, até quando, Senhor? ils sont en train de crier jusqu'à quand, Até quando, Senhor? jusqu'à quand, Seigneur. Eles não podem regressar Ils ne peuvent pas retourner antes que a Escritura seja cumprida. avant que l'écriture soit A accomplie. mesma coisa que aconteceu no Cristo. La même chose qui était arrivée à Christ. Ele não podia vir antes que as Escrituras se Ils cumprissem. ne pouvaient pas venir avant que les écritures s'accomplissent. E tudo foi feito, Et tous, e todo o sofrimento vai ser terminado. et tous les souffrances vont terminer. Meus irmãos, não vão sofrer mais. Mes frères, nous n'allons plus souffrir. Não vamos sofrer mais. Nous n'allons plus souffrir. Naquele dia, Ces jours-là, você vai saber onde você fosse enterrado. tu sauras où est-ce que tu étais enterré. E Deus vai deixar o teu espírito voltar até aí. Et Dieu permettra à ton esprit de retourner E a jusqu'à tua alma voltar. et ton âme retournera. Mas agora, Mais maintenant, se você tem aquele parte, si tu as
a cette partie, Vocês estão a entender? vous écoutez, Aquela parte de inteligência. cette partie de l'intelligence. Você pode entender da visão que eu tinha visto. Tu peux comprendre la vision que j'ai vue. Eu fui arrebatido. Moi, j'ai été enlevé. Mas o meu corpo estava lá na cama, Mon estendido. corps était là sur les lits étendus. Aí, os irmãos e as irmãs estavam a abraçar o profeta. Là, les frères et sœurs étaient en train d'embrasser le prophète. Mas o seu corpo estava lá estendido na cama. Mais son corps était étendu sur les nues. Aquele poder Cette puissance está dentro de cada cristão. se trouve dans chaque chrétien. Est-ce que se chama a fé? C'est ce qui s'appelle la foi. Você sabe? Vous savez, Vocês têm o poder de fazer isso vous agora. avez le pouvoir de le faire maintenant. Agora, Maintenant, e esse poder cette puissance que está em vós qui est en vous pode criar novo mundo. peut créer un nouveau monde. O poder que está em você, La puissance qui est en vous, o poder que está em eu, la puissance qui est en moi, aquele poder pode criar novo mundo. cette puissance peut créer un nouveau monde. O poder criador La puissance créatrice, está dentro de você. cela se trouve en toi. Se você tem o Espírito Santo, Vous avez le Saint-Esprit, tem aquele poder que estava no Senhor Jesus. vous avez la même puissance qui était en Jésus. Tem aquele poder que estava no William Branham. Vous avez la même puissance qui était en William Branham. Ele podia vir, depois de fazer caça, sem encontrar os quilos. Il pouvait dire, après avoir fait la chasse sans rien trouver, Mas aquele poder dentro dele, mais cette même puissance en lui, isso fala só uma coisa. il lui a dit, parle seulement de choses. Que haja os quilos aqui, Qui est les écureuils e ici? os quilos aconteceram. Et les écureuils Que haja os quilos aqui, Qui est les os quilos écureuils? aconteceram. L'écureuil est apparu. Aquele poder Cette puissance está na sua igreja esta tarde. se trouve dans son église ce soir. Ele disse, oh, Il dit, oh, você tem o poder de criar novo mundo agora. vous avez le pouvoir de créer un nouveau monde maintenant. Deus não tem os pequenos partes fracas e os pequenos grandes partes fortes. Dieu n'a pas de petits parties faibles et de grandes parties fortes. A minoria parte de Deus é omnipotente. La même partie de Dieu, c'est l'omnipotence. Minoria. La minorité, la mineure partie de Dieu, c'est l'omnipotence. Vocês estão vendo Vous voyez o que eu estou dizendo? ce que je Eu quero vos levar naquela fé agora. je veux que je vous amène à cette foi-là maintenant. Esse mundo que nós estamos sentados hoje Ce monde dont nous sommes assis aujourd'hui, não foi criado no mundo. Não é irmão que foi criado. ce n'est pas le mec qui avait créé. Essa terra que estamos a viver, ou o mundo inteiro, Ou le monde entier, foi criado pela palavra falada de Deus. cela a été créé par la parole parlée de Dieu. Deus não fez nem esforço. Dieu n'avait pas fait des efforts. Ele falou Il avait e parlé o mundo veio na et existência. le monde est venu à l'existence. E aquele poder que criou o mundo Et cette même puissance qui avait créé le monde está dentro dos cristãos que têm o Espírito Santo. se trouve dans les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Não sei se estão junto comigo. Je ne sais pas si vous comprenez. Porque ontem já pedimos as nossas fraquezas, nossos pecados, para Deus nos perdoar. Parce que hier nous avons déjà demandé à Dieu pour qu'il nous pardonne de nos faiblesses, nos péchés. Creio que já estamos perdoados. Nous croyons que nous sommes déjà pardonnés. E hoje Et aujourd'hui, queremos já saber o nosso direito. nous voulons déjà savoir notre O droit. que nós somos Qu'est-ce que nous sommes e por que estamos na terra. et pourquoi nous sommes E sur qual é o poder que nós temos. et quelle est la puissance que nous possédons. Amém? Amen. Quer dizer, se nós entendermos muito bem, Ça veut dire que si nous comprenons très bien, o choro vai terminar. les pleurs vont terminer. Amém? Amen. O irmão quer casar. Eu estou procurando mulher. Vai procurar mulher aonde? Mulher está dentro de ti. Un frère qui veut se marier, il cherche une femme. Où est-ce que tu vas chercher la femme? La femme se trouve en toi. Eu quero marido. Marido está dentro de ti. Oh, moi j'ai besoin d'un mari. Le mari se trouve en toi. Mas aquele marido precisa de uma fé perfeita. Mais ce mari-là précise une foi parfaite.
existência. pour qu'il vienne à l'existence. Senão, oh Senhor, me envia marido. Senhor, Senhor vai enviar marido. Esse marido está onde? Seigneur va t'envoyer ce mari. Ce mari se trouve où? Marido está dentro de você. Le mari se trouve en toi. Senhor, me dá meu noivo dinheiro para me casar. Oh Seigneur, donne mon fiancé l'argent pour que je me marie. Senhor, me dá dinheiro para me casar. Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je me marie. O Senhor vai te dar dinheiro, vai encontrar onde? Le Seigneur va te donner l'argent, il le trouvera où? Aquele dinheiro Cet argent-là está dentro de você. se trouve en vous. Mas você tem que beber. Mais vous devez boire. Sabe o que vamos beber? Vous savez ce que vous devez É beber água. boire l'eau. A água é a palavra. Et l'eau, c'est la parole. É a mensagem da hora. C'est le message de l'heure. E quando você bebe a mensagem, Quand vous consommez le message, a mensagem vai se fazer carne em você. le message va se faire chair en toi. E vai ter direito de pronunciar a palavra. Et tu auras le droit de prononcer la E as parole. coisas vai vir numa existência. Les choses viendront à l'existence. Não sei se está comigo. Je ne sais pas si vous êtes là. Amém. Amen. O profeta disse assim, Le prophète dit ceci. nessa mensagem, Dans ce message, tudo é possível naquele que crê. tout est possible à celui qui croit. Tudo é possível. Tout est possible. Parágrafo 18. Paragraphe 18. Ele disse assim. Il dit ceci. Bem, simplesmente eu quero é somente procurar se esconder atrás de uma doutrina eclesiástica Simplement les choses de me cacher derrière une doctrine ecclésiastique. do que de vir e dizer Au lieu de venir et dire e dizer que não tenha fé. et dire que je n'ai pas la foi. É tudo. C'est tout. Satanás Satan, nunca teve o Espírito Santo. il n'a jamais eu le Saint-Esprit. E ele não tem nada para te dar como a fé. Et il n'a rien pour te donner comme la foi. O Satanás Satan nunca recebeu o Espírito Santo. n'a jamais reçu le E Saint-Esprit. ele não tem nada a te dar como a fé. Et il n'a rien à te donner comme foi. É Deus que dá a fé. Et c'est Dieu qui donne la foi. E quando você está cheio de Deus, Quand tu es rempli de Dieu, e quando você está cheio da fé, et c'est quand tu es rempli de la foi. quando você está cheio de Deus, Quand vous êtes rempli de Dieu, você já está cheio da fé. tu es rempli de la foi. Há muita confusão, seja os irmãos, por exemplo, que estão na área mineira do diamante. Il y a beaucoup de confusion, disons, parmi les frères qui sont là dans les carrières de diamants. Eles dizem que a fé do pastor é maior do que a fé do garimpeiro. Ils disent que la foi des pasteurs est meilleure puisque. A fé do garimpeiro é maior do que a fé do pastor. Ils disent que la foi des chrétiens est plus que la foi des pasteurs. Mas veja a fé deles. Mais voyez d'abord leur foi. Vamos cavar buraco aqui. Nous allons creuser ici. Irmão, aqui vamos ganhar uma grande pedra. Frère, ici nous allons trouver un gros diamant. E depois vamos cavar, Et après avoir creusé, vamos lavar, ils vont tamiser nada. rien. E quando a fé não falha, Et pourtant que la foi ne faillit jamais. vocês estão entendendo? Je ne sais pas si vous A comprenez. fé nunca falha. La foi n'a jamais failli. Eles não têm a fé, eles têm a esperança. Ils n'ont pas la foi, mais ils ont l'espérance. Como aqueles aí receberam, Comme ceux-là ont reçu, nós também aqui, nous aussi ici, se cavar, vamos conseguir. quand nous allons creuser, nous allons aussi trouver. Aquilo é a esperança. Ceci, c'est l'espérance. Somente Deus que dá a fé. Seulement Dieu qui donne la foi. E quando você está cheio do Espírito Santo, Quand vous êtes plein du Saint-Esprit, assim você está cheio da fé. alors vous êtes plein de foi. E ali também, Et là aussi, não é você que vai escolher mulher. ce n'est pas toi qui vas choisir une femme. É Deus que vai escolher mulher por ti. C'est Dieu qui va choisir pour toi. Não é você que vai escolher marido. Ce n'est pas toi qui vas É choisir. Deus que vai escolher por ti. C'est Dieu qui va choisir pour toi. Porque Ele já te deu a fé. Parce qu'il t'a déjà donné la foi. E quando está cheio da fé, Quand tu es rempli de la foi, cheio de Deus, plein de Dieu, assim você está cheio do Espírito Santo. c'est ainsi que tu es plein de foi. Você está comigo. Je ne sais pas si vous êtes là. O profeta diz assim. Le prophète dit ceci. E quando você está cheio de Deus, Quand vous êtes rempli de Dieu, você está cheio da fé. vous êtes rempli de la foi. Se você é filho de Deus, Si vous êtes enfant de Dieu, você está como Deus. vous êtes comme Dieu.
sei se aqui tem os filhos de Deus. Je ne sais pas s'il y a des enfants de Dieu. Vocês estão cheios de Deus. Je ne sais pas si vous êtes remplis de Dieu. Se você é filho de Deus, Si vous êtes enfant de Dieu, você está como Deus. vous êtes comme Dieu. E aonde que Branham era cheio de Deus, C'est là où que Branham était plein de Dieu. ele tornou como Deus. Il est devenu comme Dieu. Os que não têm revelação começam a adorar. Et ceux qui n'ont pas la révélation commencent à adorer. E quando você está cheio de Deus, Quand vous êtes plein de Dieu, você está cheio da fé, vous êtes plein de foi e você é filho de Deus, et vous êtes enfant de Dieu. você é como Deus. Alors vous êtes comme Dieu. Vocês estão lá. Je ne sais pas si vous êtes là. E ele pronuncia somente a palavra, Et lui prononce seulement la parole. e a palavra traz a coisa numa Et existência. la parole amène la chose à l'existence. Se você vai ler Gênesis hoje, bom, enquanto vamos voltar em casa, tem que meditar bem o primeiro capítulo do Gênesis. Ah, quand nous allons rentrer à la maison, méditez bien le premier chapitre de Genèse. Deus falava somente Dieu parlait seulement. que haja luz. Qui est la lumière? Não havia luz, Il n'y avait pas la lumière, mas ele falou mais il a parlé e a luz veio. et la lumière est venue. E o profeta disse: quando você está cheio de Deus, Et le prophète dit, quand vous êtes plein de Dieu você tem cheio da fé, et vous êtes plein de foi, e você vai pronunciar a vous palavra, allez prononcer la parole e cada coisa que você vai pedir vai vir numa existência. et chaque chose que vous demanderez viendra à l'existence. Vocês estão lá. Je ne sais pas si vous êtes là. A sua palavra é o poder criador. Ta parole, c'est une puissance créatrice. O mundo onde você está Le monde là où vous êtes aujourd'hui, foi feito das coisas que não existiam. cela a été fait par les choses qui n'existaient pas. Ele disse que haja Lui, seulement il disait qu'il y ait. e veja a coisa acontecer. Et voyez la chose. E ele acreditou a sua própria palavra. Lui-même a croyé dans sa propre parole. Muita gente pronuncia essa palavra. Beaucoup déjà prononcent cette parole. Senhor, tu dizes a tua palavra. Seigneur, tu avais dit dans ta parole. Tu dizes nessa montanha. Et si je disais dans cette montagne, Movete dali ôte-toi de là e lança-te no mar. et jette-toi dans la mer. E a montanha vai obedecer. Et la montagne va obéir. Mas eles esquecem uma coisa. Mais ils oublient une chose. A coisa é que La chose est que Jesus falou: Jésus a dit, em verdade vos digo en vérité, je vous que dis, qualquer que dizer a este monte, si quelqu'un parmi vous dit à cette montagne, ergue-te heurte-toi e lança-te no mar, et lance-toi dans la mer, e não duvidar em seu coração. et s'il ne doute pas dans son cœur, E onde que vem problemas? c'est là où vient le problème. Depois de pronunciar a palavra, Après avoir prononcé la parole, depois de orar pela uma coisa, après avoir prié pour une ou chose, pedir qualquer coisa no vous Senhor, demandez quelque chose au Seigneur, e a dúvida entra mais. alors le doute entre encore. Mas Jesus falou: Mais Jésus avait parlé, se não duvidar, si tu ne doutes pas, bem dizer, se a dúvida entra, você não vai conseguir. ça veut dire que si le doute entre, toi tu ne vas Se pas. não duvidar, assim que vai conseguir. Mais si tu n'as pas douté, c'est là où que tu vas recevoir. Se não duvidar seu coração, Si vous ne doutez pas dans votre cœur, mas crer que se fará aquilo que diz, et vous croyez que ce que vous dites se fera, tudo que dizer lhe será feito. tout ce que vous avez dit, cela vous sera fait. Irmão, esse ano não vai acabar, eu vou casar. Frère, cette année ne va pas terminer, moi je vais me marier. E depois, os meses se aproximarem. Après quoi, le mois s'approche. Esse ano mesmo as coisas estão muito duras. Frère, vraiment, cette année même, les choses sont Mas difficiles. você prometeu esse ano vai casar. Mais tu avais promis que cette année, tu vas te marier. Agora a dúvida entra mais. Alors, le doute entre encore. As coisas estão duras. Les choses sont dures. Isso é falta da fé. Tout ceci, c'est le manque de foi. A fé La foi, é Deus. c'est Dieu. E quando você está cheio de Deus, Quand tu es plein de Dieu, você está cheio da fé. tu es plein de foi. E tudo que você vai dizer Et tout ce que tu diras vai acontecer. va s'accomplir. A primeira coisa devemos
ainda na tua oração. Qu'est-ce que soit dans la prière, toi-même crois premièrement. Acredita as coisas que você está a pedir em Deus. Crois premièrement aux choses que tu es en train de demander. Abraão, nosso pai, ele acreditou. Abraham, notre père, a cru. Sem ver, Sans voir. mas ele acreditou. Mais il avait cru. E a coisa aconteceu. Et les choses étaient O arrivées. filho veio. Les fils étaient venus. A terra onde você está La terre, là où vous êtes, foi criada numa coisa que não existia. a été créée par les choses qui n'existaient pas. Mas ele pronunciou a palavra. Mais Dieu prononçait la E parole. a palavra, ele crê na sua palavra. Ah, lui croyait dans sa parole. Quer dizer, Deus pronunciou Ça veut dire que Dieu prononçait e acreditou também na sua palavra. et croyait aussi en sa parole, E haja luz, qui est la lumière. ele acreditou, a luz faz. Et il avait crié et la lumière, E a luz aconteceu. et la lumière. E essa terra pela qual onde você está assentado essa tarde Cette terre sur laquelle vous êtes assis ce soir, é poder criador do Deus Todo-Poderoso. c'est une puissance créateur du Dieu Tout-Puissant. A palavra criador. La parole créatrice. E esta terra é a palavra de Deus sendo manifesta. Et cette parole, cette terre, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Ali a Assembleia dizer amém. Là-bas, l'Assemblée a dit Amen. A terra onde, pela qual você está sentado esta tarde La terre, là où vous êtes assis ce soir, é a palavra de Deus. c'est la parole de Dieu. O profeta disse amém. Le prophète dit Amen. Ele disse, Oh, e este pilar que está aqui et ce poteau qui se trouve ici, é a palavra de Deus sendo manifesta. c'est la parole de Dieu rendue manifeste. E eu estou aqui esta tarde, Je suis ici ce soir, é a palavra de Deus c'est la manifesta. parole de Dieu rendue manifeste. Amém. Amen. Oxalá isso dá ao diabo olho mais escuro. Oh, tout ceci donne au diable un œil plus obscur, Porque ele recebeu grande sol. parce qu'il a reçu un cachet. E esta palavra, Cette parole, enquanto está a falar, quand ils sont en train de parler, o diabo está recebendo o sol. le diable est en train de recevoir le sceau. Ele já Ah, le coup. ele já está dando conta que a coisa já está tornando séria. Alors il est en train de se rendre compte que la chose devient déjà sérieuse. Porque se cada um de nós torna cheio de Deus, Parce que si chacun de nous devient plein de Dieu e vamos ter cheio da fé, et qu'il est plein de e foi, vamos criar novo mundo aqui. nous avons créé un nouveau monde ici. Amém. Amen. Amém. Amen. O diabo está recebendo grande sol. Par exemple, le diable est en train de recevoir un grand coup Até que o seu sol tornou escuro. jusqu'à ce que ses yeux deviennent sombres. E disse, é verdade. Il dit que c'est la vérité. É a palavra de Deus. C'est la parole de Dieu. Ele estava lá. Il est là. Você fica inquieto. Vous restez là inquiet. E a palavra de Deus, vamos ver o poder de Deus. Et la parole de Dieu, vous allez voir le pouvoir de Dieu. Bem, as pessoas estão muito excitadas. Mais les gens sont beaucoup excités. Você sabe, este se coloca aí ao redor, Vous savez, il se met là, vão fazer associação, en train de, as mãos dizendo, sim, en train de faire des associations de mains disant que oui, oui, oh, vai em paz, tudo bem. allez en paix, c'est bien. O que você está a pensar naquela história? Qu'est-ce que vous êtes en train de penser de cette histoire? Você já aqui, Vous, ici. tudo bem. Très bien. Os discípulos Les disciples, foram para expulsar, ils étaient pourchassés. eles não tinham poder. Oh, ils n'avaient pas la puissance. E Jesus disse, eles não tinham. Et Jésus a dit qu'ils ne l'avaient pas. Cristo lhes deu a cada um deles poder Christ a donné à chacun de la puissance antes de o fazer, avant de le faire. mas ele dizia, Et il disait, traga essa criança aqui. Agora, amenez cet enfant maintenant. me fez sentar aqui. Faites-le asseoir ici. E deixa-me ver Et laisse-moi voir o seu espírito. son esprit. O que você está me dizendo? Oh, qu'est-ce que vous étiez en train de parler? Sabe que o diabo Vous savez que le diable que fala primeiramente na pessoa. qui parle premièrement dans la personne. Deixa-me vos mostrar Laisse-moi vous le que montrer a palavra de Deus, que la parole de a Dieu, primeira coisa, la première des quando o choses, diabo encontrou com Jesus, quand le diable s'est rencontré avec Jésus, ele duvidou da parte dele. il avait douté de lui. O diabo duvidou de Jesus. Le diable avait douté de Jésus. Até que ele
C'est pourquoi un chrétien il désire être rempli de Dieu. Un chemin. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Amen. Um cristão deve precisar de ser enchido. Un chrétien doit avoir le besoin d'être rempli. E quando você está cheio de Deus, Quand vous êtes plein de Dieu, assim você está cheio da fé. c'est ainsi que tu es plein de foi. E a tua palavra Et ta parole, tem uma autoridade. c'est là une autorité. E quando você pronuncia, Quand tu prononces, algo vai acontecer. la chose va arriver. Ali o diabo não vai se aproximar de ti. Là, le diable ne va plus s'approcher de toi. A dúvida não vai se aproximar. Les doutes ne vont plus s'approcher. Você vai ter a sua experiência pessoal. Tu auras ta propre expérience personnelle. O profeta disse, veja aí o homem como Jó. Le prophète dit, voyez l'homme comme Job. E quando Deus começou, como as pragas começou na sua vida, Quand les épreuves commençaient dans sa vie, o que Jó fez? qu'a fait Job? A primeira coisa, La première chose, ele fez holocausto. il avait fait l'Holocauste. Ele disse, vejo meus filhos. Il a dit qu'il y a des fois mes enfants, E eles pegaram onde eles foram. ils ont péché là où ils étaient allés. Ele fez o holocausto pelos seus filhos. Il avait fait l'Holocauste pour ses enfants. O profeta disse, veja, Le prophète dit, voyez, depois dele fazer esse holocausto, après avoir donné cet Holocauste, e Deus não esquecer daquele holocausto. Dieu n'avait pas oublié cet Holocauste. Deus tinha lembrança disso. Dieu se souvenait de tout. E depois da ressurreição, Après la restitution, vai ver que os seus filhos não perderam. vous allez voir que ses enfants n'étaient pas perdus. O Jó recebeu seus filhos. Job a reçu ses enfants Porque ele fez holocausto. parce qu'il avait fait l'Holocauste. O profeta disse a mesma coisa para nós. Le prophète dit que c'est la même chose pour nous. Devemos fazer holocausto para nossos Nous filhos. devons faire l'Holocauste pour nos enfants. O holocausto é a oração. L'Holocauste, c'est la prière. Levar teus filhos na oração. Amener tes enfants à la prière. E quando Paulo foi preso, Quand Paul était allé dans la prison, o carcereiro estava lá na prisão, le centenaire. les centenaires étaient là dans la E prison. quando estava lá na prisão, Quand ils étaient là à la prison, a Bíblia diz que perto da meia-noite, la Bible dit que près de minuit, ele orava e cantava. il priait et chantait. A oração e canções La prière et les chansons, e os portões da prisão foi abertos. les portails de la prison s'étaient ouverts. Não a pessoa, mas a oração. Ce n'est pas la personne, mais c'est la prière. E esta tarde, Et ce soir, todos os portões tous les que portails o diabo colocou ao redor de que ti Dieu a placés autour de toi vão se abrir em nome do Senhor ils vont Jesus. s'ouvrir au nom du Seigneur Jésus. Os portões se abriram. Tous les portes vont s'ouvrir. Mas o carneiro, quando olhou e todos os presos não estavam lá, Mais quand le centenier a regardé, tous les prisonniers ne sont pas là. assim eu não tenho mais nada a fazer, vou se matar, vou se tirar a vida. Il dit, là, je n'ai rien à faire, là, je vais me tuer. Paulo disse, Senhor, não se fez o mal. Paul a dit, oh, monsieur, ne te fais pas du mal. Nós estamos aqui. Nous sommes ici. E ele disse, o que eu posso fazer? Il a dit, que pourrais-je faire? E ele disse, creio em você Il a dit que crois en toi e toda a tua família et à croire et toi et toute ta famille. será salvo. Et toute ta famille sera sauvée. O profeta disse que não é somente crer que a sua família seja salvo, Ah, le premier dit que ce n'est pas que lui croit et que sa famille croit, era que a sua fé nele mais que sa foi en lui e aplicar a mesma fé pela sua família, et appliquer aussi la même foi pour sa e famille. assim que a sua família deve ser salvo. C'est ainsi que sa famille pouvait être sauvée. E esta tarde, Et ce soir, aquela fé que você tem, la même foi que toi tu as, aplica a mesma fé pela tua família applique-la aussi pour ta e a famille. tua família será salva. Ta famille sera sauvée. Você tem lembrança do Rahab? Vous vous souvenez de Rahab? Ele tinha fé, Elle avait la foi. ele recebeu os mensageiros. Elle avait reçu le Ele messager. não queria largar os mensageiros de Elle ne Deus. voulait pas laisser le messager de Dieu. E quando lhe deram fio vermelho, Quand ils lui ont donné un fil e ele chamou a sua família, il avait appelé sa e famille. todos naquela casa. Tout dans cette E maison. quando os muralhas foram desabados, Quand les murailles ont été coupées, ele e a sua família foram salvos. elle et sa famille étaient sauvées. E aquele fio vermelho Et ce fil rouge, é a mensagem
Seigneur, eu creio que eu sou milionário. moi je crois que je suis millionnaire. Aquele milhão Je crois que ces millions seja materializado. sont matérialisés. Vai se materializar. Ça va se matérialiser. Senhor, eu estou doente. Seigneur, je suis A malade. cura divina está dentro de ti. La guérison divine se trouve en toi. Quando tu acredita, Quand tu crois, a cura vai se la manifestar. guérison se manifestera. Oh Senhor, estou livre. Seigneur, je suis libre. Oh, o diabo me amarrou. Le diable m'a lié. Mas Mais o Senhor já me libertou. le Seigneur m'a déjà libéré. Eu estou acreditando na minha liberdade. Moi, je crois à ma E a liberté. tua Et fé ta foi vai fazer que a libertação seja manifesta. va faire que la liberté soit faite. Tudo que você precisa Tout ce que vous avez besoin, tem somente a fé c'est seulement la e foi. Deus vai te Et conceder. Dieu va te l'accorder. Que Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Amém. Amen. Vamos colocar de pé. Nous allons nous tenir debout. Vamos cantar Nous hino allons chanter un e cantique. vamos orar ao Senhor. Et nous allons prier le Seigneur. Amém. Amen. Mas tu que resta